Beleza, e aí galera, como é que nós Beleza. estamos? A gente está começando nosso projeto hoje, né? E saindo do nosso parceria no trabalho para uma parceria para realizações, né? A Academia da Aprovação está surgindo hoje como uma casa, uma hospedagem de sonhos, direcionamento para aqueles concurseiros que estão começando aí nas carreiras policiais, que é a nossa primeira carreira abrangida pelo nosso projeto. E a gente está aqui para mudar pessoas, né? Eliseu, me conta um pouco da sua história, mano. Me conta um pouco da sua trajetória. Show, Gustavão. Bom, vamos lá então, né? Falar um pouco sobre minha trajetória aí, né? Na vida como um todo e também no mundo dos concursos públicos aí, né? Bom, sou nascido em Mogi das Cruzes, São Paulo. Morei lá até meus 21 anos. E fui uma pessoa assim que sempre gostei muito de me inspirar em pessoas de sucesso, né? Sempre me inspirei no meu pai como herói, na minha mãe também, muito batalhadora. E me inspirava, sempre pegava alguma pessoa para me inspirar e tendo a vida assim, né? Nossa. E quando eu fui crescendo e tal, desenvolvendo, cheguei a fazer o Senai, né? Estudei no SESI a minha vida quase toda, fiz Senai também ali no ensino médio. Daí no Senai eu percebi, assim, que eu não queria trabalhar numa empresa, assim, sabe? Numa empresa fechada, assim, numa coisa que tem a rotina muito fixa, muito certa ali. E foi bom pra mim demais ter feito Senai, porque eu aprendi a ter disciplina, aprendi a ter responsabilidade, coisas que eu não tinha tanto antes, então me ajudou bastante, assim, no Senai. Mas também abriu minha mente para mostrar que não era aquilo que eu queria para mim. Não era um trabalho braçal, alguma coisa assim, entendeu? E daí o meu primeiro emprego, né, após... Estava ali ainda no Senai ainda, faltava um semestre para terminar. Eu trabalhei no Jovem Aprendiz no metrô de São Paulo. E foi meu primeiro emprego, né? Foi concurso, então meu primeiro emprego foi um concurso também, só que Massa. foi concurso temporário, né? Concurso para jovem aprendiz. E Tipo um era, estágio, né? tipo um estágio. Daí era prazo ali de 1 ano e 3 meses de contrato. E eu fiz esse concurso assim sem nem estudar muito, né? Foi pegando minha experiência ali, por eu ter estudado a maior parte do tempo no SESI, no Senai, eu tinha uma base e consegui passar. E daí, trabalhando no metrô ali, até falei sobre isso esses dias no Instagram, né? Que eu levava 3 horas para chegar no meu local de trabalho, que como eu era de Mogi das Cruzes, São Paulo, eu fui trabalhar na estação Paraíso, que é bem o começo da Avenida Paulista. Uhum. Eu levava praticamente 3 horas, que eu tinha que pegar Caraca. ônibus, pegar trem, metrô, Só pra ir, né? só para ir. E minha entrada antigamente era 6 horas. Daí eu tinha que acordar 3h30, eu ia de bicicleta no começo. Que isso, irmão. Daí, Que Foi, isso, cara. bicicleta. Que luta, mano. Daí, mais ou menos ali com 20 dias, um mês de serviço, roubaram minha bicicleta. Daí eu tive que conversar com o chefe lá para conseguir mudar meu horário para 7 horas. Daí ele conseguiu e daí eu comecei a acordar 4 horas para pegar o primeiro ônibus. Daí, Caraca. E tu ganhava quanto? cara, eu ganhava metade do salário mínimo, só que o bom do metrô é que o VR era o mesmo para funcionário. Daí de Entendi. VR e VA dava uns 1.300. Então somando tudo ali dava uns... O salário com VR dava uns 1.800 Ah, total. bom, legal. Aí deu bastante ajuda, assim, principalmente para minha mãe, né? Dava vale alimentação para ela e conseguia comprar todas as coisas que eu queria para comer, então dava uma ajuda boa. E mesmo com todas as dificuldades assim, de transporte, ficar 3 horas para ir, 3 horas para voltar, eu aprendi demais, né? Lá no metrô, porque apesar da minha família, assim, eu me inspirar muito na minha família, não tinha tanto servidor público na minha família. Eu tenho um tio, que na verdade casou com a minha tia, né? Daí se tornou meu tio, que é policial. Tem uma tia também que passou há pouco tempo para professora. Só que não é igual aqui em Brasília, né? Que Sim, tem quase todo mundo difundido, tem né? familiar no serviço público e tal. Então eu não tinha contato com muitas pessoas assim do serviço público, né? E o metrô, como é uma empresa pública, eu comecei a perceber lá que as pessoas assim tinham uma vida mais leve, né? Conseguiam pegar mais folgas e tal. Comecei a me interessar pelo serviço público. E daí, a partir daí, eu comecei a estudar, a me interessar por ser servidor público. E o primeiro concurso que eu estudei, assim, para valer, foi o concurso do metrô de São Paulo, só que para segurança. Que no caso já é um cargo ali... Não é efetivo por conta Aqui que tem é... esse cargo também. Isso. E foi o primeiro concurso que eu estudei, assim, até que eu peguei como inspiração o próprio povo ali, que era segurança já e Isso foi tal. em que ano, mano? Isso foi em 2019. Massa. 2019. Daí estudei ali, mas estudei, tipo, totalmente errado, sabe? Aquele pós-digital, eu estudava como? Eu imprimia a prova antiga e ficava estudando pela prova antiga. Do jeito que muitos concurseiros fazem, né? Sim, normal. E só que deu certo. Eram 50 questões, banca FCC, eu fiz a nota de corte, que era metade, né? Então eu fiz o 25 ali. Daí fui chamado pro TAF e tal, tive experiência, passei no TAF. Foi até um negócio legal também, que eu não fazia nenhuma barra, correr praticamente não conseguia correr, e eu tive que me dedicar, passar no nutricionista, mudar meu treino, e daí eu consegui ali
me formar e passar no TAF, né? E daí, cara, foi assim, foi rolando a vida, né? Depois que eu passei nesse concurso, fiz as etapas, eu me acomodei. E foi passando o tempo ali, já tava meio que, sei lá, não sei o quê, será que vai chamar, tal. Daí eu comecei a mandar currículo para algumas empresas. Cheguei até a fazer processo seletivo na empresa que meu pai trabalha, que é a General Motors, né? Já tava na faculdade, não sei? Tava na faculdade. Comecei a fazer educação física, porque meu sonho, assim, tipo, sonho de criança era... Na verdade, meu primeiro sonho era ser jogador de futebol, né? Não deu certo. O segundo era ser bodybuilder, também não deu deu certo. Daí, ainda tipo, tem chance, velho, calma. Tem chance ainda, né? Quem Depois sabe? tu mostra a pancinha aqui pra galera. Já tem de jogador, cara. Bom demais. Daí, assim, depois um sonho que eu adquiri também foi de abrir uma escolinha, né? De futebol, Legal. assim. Que eu sempre gostei dessa parte de ensinar, sabe? Massa, Tanto mano. hoje em dia eu ensino através do concurso público, mas também ensinar através do futebol. Que massa, mano. Não só o futebol, mas valores e tal, assim como no concurso público, né? Daí eu comecei a fazer educação física. Lá em São Paulo também, daí eu aproveitava o trabalho do metrô e já ia pra faculdade, de lá mesmo, depois que eu voltava nas 3 horas. Pra não ter que ir e voltar, né? Que isso, mano. Chegava Você em já- casa meia-noite. Por aí. Que quando eu tava estudando ainda, né, eu estudava de noite. Daí eu trabalhava de manhã, fazia faculdade de tarde e fazia o ensino médio de noite. Isso pro dia seguinte, acordar de novo ali, 4 4 ou horas, 5 da isso. manhã. É, E pra foi ter a bem bicicleta sugado. roubada mais uma vez. Que Com isso, certeza. mano. Caraca, velho. Mas então, tudo isso serviu assim de superação pra mim, né? E como eu falei, depois que eu passei nessa prova do metrô, eu fui me acomodando só que tipo assim, me acomodando pro concurso, né? Daí eu comecei a ver outras possibilidades porque eu queria ganhar dinheiro logo, né? Queria assim, achava também impossível assim passar em concursos grandes e tal, né? E daí eu comecei a mandar currículo para algumas empresas e daí eu passei na empresa que meu pai trabalhava, né? Que é a GM, General Motors. Conheço. Chevrolet. E daí tava tudo certo, eu cheguei a fazer os exames médicos, fazer todas as partes lá do processo seletivo, já tinha até mandado os documentos para assinar a carteira, só faltava eles assinarem. E daí na semana ali de chamarem, começou a bendita da Covid-19, a Ixi. pandemia, né? Lembro bem. Atrapalhou um bocado de gente. Atrapalhou um bocado de gente, inclusive eu, né? Minha nomeação também atrapalhou. Atrapalhou Na PM. na PM. Mas depois eu conto. Então, todo mundo... E daí, quando veio essa pandemia, né, eu fiquei meio cabisbaixo assim, eu falei, caramba, e agora, o que eu vou fazer? Vai ser difícil para alguém contratar agora, né, principalmente serviço presencial. Daí, primeiramente, eu comecei a procurar aquele site de vagas, assim. Daí eu fui vendo lá, tipo, não sei o que, salário de R$2.000, requisitos, saber falar inglês, francês, ter 2 dinossauros, ter 5 pets, não sei o quê. 21 anos de experiência. 21 anos de experiência. Ter no máximo 30. Era tipo assim, os negócios bizarros. Daí eu falava, cara, Pô, velho. eu tenho que me especializar tanto, estudar tanto pra ganhar R$1.000, R$2.000. Eu fiquei pensando assim, né, caramba, hoje em dia tá difícil mesmo a vida do Sim, trabalhador, com né? certeza. E daí, nesse período, eu comecei a ver algumas coisas assim de concurso, e daí me apareceu a aeronáutica, né? Meu pai sempre falava assim, não sei o quê, porque você não faz a carreira militar e tal. E daí saiu, eu comecei a ver aquele edital de especialista da aeronáutica. Sim. Como eu EAR, tinha, né? isso, EAR. Como eu tinha feito o técnico em eletroeletrônica no Senai, eu falei, vou fazer essa prova aí, vendo o que dá, né? Daí eu comecei a estudar ali, foi tipo assim, a primeira vez que eu peguei pra ter disciplina. Sim. Então, tipo, a pandemia, cara, ela foi ruim por um lado, né? De perdas que eu tive percas de familiares, de amigos que eu gostava muito, mas me ajudou demais na organização e na disciplina. Porque eu nunca fui um péssimo aluno, mas também eu não era um dos melhores, eu era aquele mediano ali e tal, porque eu sempre tive facilidade de aprender, mas eu era preguiçoso. Tá ligado? Eu não gostava de ter disciplina, de estudar em casa, tipo, eu estudava na escola, mas fazer lição de casa, essas coisas, pra casa pra mim era descanso. E com a pandemia, cara, eu comecei a me organizar pra, tipo assim, a gente ficou com muito tempo vago, né? Ficou praticamente o tempo todo dentro de casa. Eu Sim. falei assim, cara, em vez de eu ficar assistindo Netflix, de eu ficar descansando, eu vou aproveitar esse tempo pra estudar. Massa. Daí, com esse concurso da EAR, foi o primeiro que eu me organizei, que eu montei um cronograma e comecei a estudar ali, ficar 6 horas, 7 horas na frente do computador. Só que ali passou mais ou menos um mês estudando, daí a prova adiou também por conta da pandemia, me aparece o edital do DPEM, que é a Polícia Penal Federal hoje em dia, né? E daí eu vi que o salário era um pouco maior do que a aeronáutica, né? Pesquisei também sobre carreira policial e tal. E vendo também, descobri que a escala era 24/72, eu falei, caramba, eu trabalhava 8 dias no mês, 7 dias no mês, é um sonho isso. E daí eu falei, cara, quer saber, vou estudar pro DPEM aqui e vou deixar a aeronáutica de lado por enquanto. Eu até cheguei depois, marcar a prova da aeronáutica ali, cheguei a fazer, mas fiz sem estudar, né? Só tinha estudado aquele um mês, era um conteúdo muito específico. Não passou. Não, cheguei a classificar a nota de corte, mas não passei, não fui chamado pro TAF, não. Entendi.
daí eu estudando pro DPEM, né? Foquei ali firme. Comecei a estudar pro DPEM mais ou menos em maio de 2020, né? Quando eu comecei para aeronáutica em março, em maio ali eu comecei o DPEM. E daí, cara, eu me dedicando pra caramba, ali uns 2 meses estudando, eu fiz meu primeiro simulado, né? Banca Sebrasp lá e tal, saí, tipo, praticamente devendo ponto no simulado. Alguém me dá a ponta aí, por favor. Eu achando que já tava manjando tudo do digital, fui fazer a prova ali, menos 20 no digital. Nossa, Ave Maria. é desse jeito. Daí foi assim, né? Caramba, daí eu vi que eu tava estudando errado, né? Tipo assim, eu tava estudando muitas matérias que eu gostava. Pegava ali lei de execução penal, gostava muito. Só estudava LEP, direito penal, processual penal. E português, raciocínio lógico, deixava de lado. Eu a minha vida toda. Cara. É isso aí. E daí Parece que todo mundo erra isso, sim, velho. todo mundo foca naquilo que gosta, né? E É eu percebi que eu tenho que fazer justamente o contrário, de focar naquilo que eu tava mal. Então eu tava, tipo assim, negativando em raciocínio lógico, zerando em português. Então eu vi, caramba, preciso colocar português no cronograma mais vezes, preciso fortalecer a base. Daí, cara, eu comecei do zero. Comecei a ver aquele beabá do português, beabá do RLM. Isso aí. E daí eu fui só desenvolvendo. Irmão, teve uma parada que eu aprendi, que é mais fácil você ganhar ponto onde você tem 0, do que ganhar ponto, tipo assim, de 10 questões eu já faço 8, vou ganhar mais um aqui. Sim. Por exemplo, você, de 10 questões de constitucional você já acerta 8 hoje. Aí pra você fazer 9, 10, você vai ter que estudar quanto mais pra poder chegar nessa porcentagem? Agora de raciocínio lógico você só acerta 2 de 10. Estuda mais um pouquinho, que você já ganha 3, Sim, 4 questões tranquilas, Com aí você certeza. chega no corte e já vai viver seu sonho, pô. Sim, Isso é isso que a gente vai fazer também, né? Sim. Organizar todo esse com planejamento. certeza. A gente vai mostrar, as pessoas elas têm que acertar principalmente as questões fáceis e médias, né? Porque Aham. toda matéria tem questão fácil, média e difícil. A difícil ali, você acertar, bom, você vai estar um diferencial ali para seus primeiros. Mas se você acertar as fáceis e as médias, você vai ser aprovado. Isso aí que vocês estão dizendo foi o diferencial. Eu vou contar ainda para entrar no Senado. Quando eu só estudei as matérias que eu não sabia, que ninguém sabe, todo mundo erra aquelas questões, você consegue garantir 2, 3 fáceis ali, garantiu, E vai destrava, embora. né? Porque você fica preso ali sempre a 4 pontos do corte, 3 pontos do Sim. corte e não vira. Aí tem uma hora que Sim, a chave vira e tu fica Com grandão, certeza. né? Sim, é isso aí. Nossa, com continuamos. certeza. E daí, bom, estudando pro DPEM ali, né? Falei, fui mal no primeiro simulado, daí fui fazendo os próximos simulados e sempre minha nota foi melhorando, né? Mas o que eu fazia? Eu até falo muito isso pros alunos, né? Eu utilizava o simulado como se fosse meu psicólogo, né? Então ele mostrava para mim no que eu precisava melhorar. Sim. Entendeu? Você tá precisando melhorar no português, tá precisando revisar direito administrativo. Então, era praticamente religioso. Todo domingo eu fazia o simulado e eu utilizava aquele simulado para ver o que eu tinha que revisar mais, o que eu tinha que estudar, que ainda faltava do edital. E ali eu fui desenvolvendo e tal, aumentando, cheguei a 70 líquidos, 80 líquidos, cheguei a fazer 108 líquidos numa simulado do DPEM. E daí eu falei, caramba, realmente é uma coisa assim que eu achava que era impossível antes, né, você ser um policial federal, um policial penal federal, rodoviário federal. E hoje, vendo aqui no simulado, eu tô acreditando que eu sou capaz. Eu até criei em dezembro de 2020 meu canal, né, Você Quer, Você Consegue. Foi um canal assim que eu pensei mais de motivação no começo, né, para motivar as pessoas, mostrando que se elas querem alguma coisa, elas conseguem. E fui ali e tal, daí foi vindo, a prova do DPEM só adiava também por conta da pandemia, né, que a pandemia aumentava, baixava Sim. e tal. E daí em janeiro de 2021, lançou o edital da PF e da PRF. E daí eu fiquei bem em dúvida assim, eu falei, caramba, será que eu estudo para esses concursos? E basicamente o edital do DPEM ali abrangia pelo menos 50% de cada ali, né? As matérias de direito, língua portuguesa, raciocínio lógico. E eu falei, cara, como eu estou estudando bastante, já estou fazendo 90 no simulado, 100 no simulado, eu vou continuar no DPEM porque eu quero ficar com garantido, não quero migrar ali, né? E a prova do DPEM também já estava ali falando que ia ser em março, perto da PF, PRF. Daí eu continuei estudando pro DPEM e tal, fui só estudando. Mas bateu, sei lá, foi Deus no meu coração. Daí falou, não, vai lá e pelo menos se inscreve na PF, na PRF, para você, pelo menos fazer para teste, né? Conhecer a banca, ser a mesma banca e tal. Sim. Daí eu me inscrevi na PF e na PRF. Que tava com prova marcada para março. Daí chegou mais ou menos em fevereiro ali e adiaram as provas da PF e da PRF para maio, né? E a do DPEM também adiaram sem data marcada. Eu falei, caramba, como a do DPEM já tá com o edital aberto faz 1 ano e não marca a prova, vou aproveitar agora e estudar para PF e PRF. Daí eu comecei a estudar. Foquei principalmente nas matérias diferentes, né? Que era contabilidade, trânsito, as matérias que caíam assim na PF e na PRF não caíam no DPEM. Então você conciliou as duas. Conciliei as duas em 3 meses. Massa, Nossa. legal. E daí, tipo assim, dei todo o gás assim nessas matérias, principalmente que eu não conhecia, né? Trânsito, contabilidade. E deu certo, né? Fui aprovado na PRF, que foi a prova foi primeiro, né? Fui nomeado, inclusive, da turma 2. E estudando assim, o pessoal não acredita, né? Mas estudei específico o edital da PRF apenas 3 meses e conciliando com a PF.
Na PF fui aprovado também, não cheguei a ser nomeado por conta da cláusula de barreira, né? Eu fiz o cargo de escrivão, fiquei em 613 e cortaram até os 600, né? Sim. Mas foi uma experiência grandiosa, assim. Daí o pessoal fala, e o DPEM? O DPEM eu acabei não fazendo a prova, por conta que, como estava só adiando, já tinha passado na PRF, já tinha data de psicotécnico marcada, e coincidiu o psicotécnico da PRF com a prova do DPEM. Mas eu tenho certeza que eu passaria, tipo, bem próximo, assim, dos primeiros. Legal. E, cara, essa foi basicamente minha trajetória dos estudos, assim, do concurso público, né? Um pouco tempo depois também da PRF, fui aprovado no TJ de São Paulo, para escrevente, né? Porque tinha esse dilema, porque eu estava aprovado na PRF e na PF, só que eu não estava formado no superior ainda, né? Entendi. E daí eu falei, vou fazer o TJ de São Paulo, que é nível médio. Fui lá, fui aprovado. Por isso que eu falo também, né? Quando você começa a estudar, você pega a base para muitos concursos. Então as aprovações vêm, né? Vai vir uma, duas. É natural isso. Sim, é natural as aprovações vierem. E daí, depois disso, né? Fui lá e tal, consegui me formar, graças a Deus. Fiz o curso de formação da PRF, fui nomeado. Tomei posse, e daí tava a bendita prova do Senado marcada, né? Você tava trabalhando aonde, mano? Então, foi engraçado que eu terminei meu curso de formação em comecinho de julho, e daí eu não sabia ainda onde ia ser nomeado, né? Porque sai lá as nomeações e você escolhe e tal. E daí saiu a prova do Senado. Daí eu me inscrevi pra minha cidade, né? São Paulo, lá, capital. E daí, a prova do Senado foi em novembro, né? Em outubro saiu minha nomeação. E foi pra Manaus. Vixe. Eu já tava inscrito na prova do Senado pra São Paulo. Daí eu fui pra Manaus, tomei posse, comecei a trabalhar. E tava nesse dilema, né? Será que eu compro passagem pra voltar? A passagem tava... Manaus é tudo caro, Tudo né? caro. Tomate é caro. Tomate é caro. Passagem aérea é bem mais caro ainda. Parece que você tá viajando pra Disney. Bicho. Daí tava 2.500 a passagem, se não me engano, ida e volta. Eu fiquei nesse dilema. Caramba, será que eu faço essa prova? Eu estudei basicamente também um mês ali antes do edital pro Senado. Foquei bastante depois no pós-edital. Falei, cara, eu vou fazer. A prova do Senado é de 10 em 10 anos, né? Uma grande oportunidade. Se fosse salário de delegado para um cargo que não exige bacharel em direito, né? Sim. Falei, não vou perder essa oportunidade, não. Daí viajei e deu certo, né? Fui aprovado também, nomeado no Senado e basicamente isso, minha história. Massa, irmão. Mano, eu aprendi com você que quem é bom em desculpas não é bom em mais nada, né? Sim. Você tinha um ambiente que você quisesse pra dar desculpa que você não tava estudando, né? Você tinha a certeza. desculpa perfeita. Demais. Tipo, ele tinha a desculpa perfeita pra não estudar, pô. A desculpa tava ali. Era o excesso de tarefas, a distância da sua casa até o trabalho, até a Sim. faculdade. Então, tipo assim, se a gente colocar tanta desculpa na nossa vida, a gente não vai chegar a lugar nenhum, né? Eu penso muito nisso, né? Eu sei que cada um tem suas dificuldades. Por exemplo, uma pessoa que é bancada pelos pais ali, ela consegue estudar bem mais tranquilo, né? Do que um cara que tem que trabalhar, um cara que tem que fazer as coisas, né? Fazer o corre dele, pagar aluguel, morar sozinho. Não, sim, mas é com possível para certeza. todo mundo. É possível para todo mundo. Tipo, o mundo ninguém vai chegar e vai te ajudar. Eu penso muito nisso, né? Que ninguém é bonzinho assim a ponto de te ajudar. Claro que acontecem, mas raras exceções. Então, vai ser bem mais difícil para você, que tem a vida assim difícil e tal. Mas ninguém vai fazer por você. Se você não fizer, então, ou você arruma desculpas, ou você arruma solução, né? Bom. Então, o que eu fazia? Tava ali 3 horas no trem, tava fazendo questões no trem. Claro, às vezes eu dormia ali, tirava um descanso, mas tava aproveitando para fazer questões, ouvindo o audiocast. Então, tava sempre consumindo ali, em vez de estar na rede social, vendo porcaria, eu tava consumindo estudo, entendeu? Porque eu queria mudar de vida. Pior, tem uma coisa ainda pior, que além de ninguém fazer por você, se você deixar, você vai fazer pelos outros. Você vai Sim. trabalhar para outra pessoa. O tempo que você podia destinar para você crescer, você vai estar Com enriquecendo certeza. outra pessoa ganhando um salário, cara. Nossa, o que? Tá R$1.400 o salário mínimo. Cara, o mercado, quando você vai fazer para uma família ali de 2, 3, 4 pessoas, está R$700, R$600. Não dá para viver com esse salário. Não dá. Sim. Então você precisa Mudar a acordar e situação. mudar a sua própria realidade. É você que vai fazer e para de fazer Sim. pelos outros, pelo amor de Deus. Igual, eu era muito assim É também, isso aí. porque, igual quando eu falei, quando eu passei nessa prova do metrô, não sabia se ia ser chamado, eu queria trabalhar para ganhar meus R$1.800, R$2.000, porque a gente quer o dinheiro logo, né? Quando você começa a trabalhar, você trabalha ali 8 horas por dia, 5 dias por semana, mas cai ali todo mês R$2.000 na sua conta, né? Sim. Agora, o estudo, ele é muito solitário, né? Porque você estuda sozinho, você não recebe dinheiro por isso, né? Mas, cara, vale a pena, porque, Você tipo paga assim, pra estudar. você paga pra estudar, é verdade. Mas vale a pena, porque você vai estudar ali dedicado 1 ano, 2 anos, depois você vai estar ganhando, por exemplo, R$10.000 por mês, R$15.000 por mês, e isso aí, se você for ver, em 3 meses de trabalho, você ganha o que você ganhava em 3 anos de trabalho. Então, Exatamente. vale a pena. Não, sim, com certeza. Se você tiver alguém, né, pra te ajudar nesse momento, né, você tem Com certeza. um alicerce legal da sua família, se você pode abrir mão desse dinheiro, Uhum. tipo, não tenha medo de fazer isso, porque é recompensante. Vale a pena. Demais. Se esse dinheiro não é necessário para sua sobrevivência, cara, não tenha medo de abrir mão disso para poder começar a estudar. Porque lá na frente, daqui 5 anos, você vai sentir falta. Você fala, pô, por que eu não comecei antes? Por que eu não comecei mais cedo, né?
Vou contar um pouco da minha história. Show. Pode ficar à vontade. E, cara, você tava contando a sua história e eu me identifiquei com muitas coisas. Massa. Quando você tava estudando para a PRF, no início dos seus estudos, eu tava lá no CFP, PMDF, pagando flexão igual um maluco, na chuva, Bom. sendo ralado, vibrando, bom. Então, assim, como é que é engraçado, né? A gente tem mais ou menos a mesma idade, né? Sim. 6 meses de diferença. Esqueci de falar a idade, né? Tem 23 anos, 23 né? Eu anos. tenho 24. E, assim, a gente, nesse processo, cada um foi construindo a sua história, hoje estamos no mesmo lugar, né, Sim, mano? verdade. Mas cada um passou pelas suas situações. Cara, a minha história começou, estudo para concurso, 2015, mais ou menos. 2015, eu vim de uma família estável, vim de uma família boa. Aí meus pais me deram acesso a uma boa educação, a uma boa escola, a uma tranquilidade. Uhum. Isso é verdade, né? Isso não há como negar. Mas em 2015, meus pais se divorciaram, separaram. E aí, cara, começou uma montanha-russa na nossa família, sabe? Assim, onde tudo era estável, virou tudo instável, sabe? Tava com quantos anos na época? 15 anos. 15 anos, nossa. 15 anos. Vira Bem a de fase cabeça pra da baixo. adolescência pra virar... Exatamente. Você já tá moldado ali, mas você tá passando por tipo, tantas Várias- descobertas, Sim. né? Tá Aham. conhecendo tanta coisa. E aí minha vida, que era muito estável, virou instável naquele momento, cara. E dentro dessa instabilidade que tava tudo, eu falei, cara, eu preciso mudar alguma coisa, porque senão eu vou ficar preso aqui hoje a essa situação, sabe? E eu tava na escola, ele tava terminando o primeiro ano do ensino médio. E aí eu falei, não, vou ter que mudar. Aí minha mãe tava fazendo faculdade, né, de Direito. Eu falei, vai, vou estudar pro vestibular. Eu sabia de algumas pessoas que tinham entrado na faculdade mais cedo, mais novo. Uhum. Eu falei, por que não? Se tem alguém que fez, por que Sim. não eu? Sim. Se alguém conseguiu, por que não pode ser eu? Por que não pode ser você? Eu falei, não, vou tentar. Aí nesse processo de tentar, aí fiz o vestibular da Católica, da Universidade Católica de Brasília, para Direito. Passei em primeiro lugar geral no vestibular. Nossa. De todos os cursos, passei, queria fazer Direito, meu sonho foi, não, massa, vou Ah, fazer temos Direito. 101 aqui. Temos um 01. Legal, isso com 15 anos, né? Ia começar o segundo ano do ensino médio, aí eu fiz a prova domingo, e o meu ensino médio começava segunda-feira, o segundo ano do ensino médio. E aí quinta foi quarta-feira, saiu o resultado do vestibular, e assim, eu dei um passo de fé, cara. Eu falei, não, eu vou entrar na faculdade e não vou... Eu falei pra minha mãe, não precisa nem ver material, caderno, nada, que eu vou entrar na faculdade agora. Você tem noção, mano? Eu ia pras aulas com resma, dia 4, porque eu não tinha caderno. Eu falei, não precisa, eu vou entrar na faculdade. Tinha tanta convicção nisso. E aí, dito e feito, passei, saiu o resultado, passei. Entramos na justiça, aí pela Defensoria Pública, porque não tinha dinheiro pra pagar advogado. Uhum. Aí fomos pela Defensoria Pública, consegui fazer o supletivo na justiça. Fiz o supletivo lá, 3 dias de prova, rápido. Massa. Fiz a provinha lá. Aí entrei na faculdade com 15 anos, cara. Caramba, 15 o primeiro anos, cara entre- que eu conheço. Não é? Eu Com também. 15 anos. Surpreendido. aqui. E aí entrei na faculdade com 15 anos, mas assim, como um garoto, né? Como um adolescente mesmo. Só que tava na faculdade, mas eu era a mentalidade do ensino médio ali, normal. E aí dentro desse processo de faculdade e tal, fui vivendo aquele momento da faculdade, curtindo aquela etapa. E só que a instabilidade começou lá em casa, porque assim, quando acontece a separação e divórcio, os 3 primeiros meses, 4 primeiros meses, as coisas ficam muito como elas estavam, tipo, segue normal. Só que aí depois vem uma dificuldade financeira, porque tipo, meu pai era quem mais bancava a casa, minha mãe trabalhava, mas meu pai era a maior fonte de renda da casa, Uhum. então aí sai isso, e isso vira tipo uma pensão e tal. E assim, a fonte de renda da casa Diminui a renda. mudou muito, né? Sim. E eu e minha mãe na faculdade, particular, pra gente ter que pagar. E assim, mano, chegou no nível que minha calça rasgou, as calças jeans. Né? Tipo, foi punho, né, sabe? No meio assim. Rasgaram e assim, não tinha dinheiro, mano, pra comprar calça. Uma Nossa. calça de 100, 150 reais, não tinha. Isso sem contar a instabilidade emocional que causa Não, total, completamente. Né? total. Tipo, calça puiu, rasgou, cara. Aí o que a gente vai fazer? O que a gente fez? Ah, levou na costureira pra costurar um pano lá. Tipo, 10 reais que dava pra Uhum. pagar, né? Agora imagina assim, né? A Bíblia fala sobre isso, né? Que não deve costurar roupa velha com pano novo, porque solta. Uhum. Isso, cara, eu sempre lembro disso e eu fiz isso, né? Mas a situação exigiu. E assim, aí nesse momento, eu parei pra refletir bem sobre a minha vida. Eu falei, cara, o que tá acontecendo, né? Assim, o que eu preciso mudar hoje? Eu preciso trabalhar, preciso ir atrás de alguma coisa tem que acontecer. Aí eu já sabia sobre concurso. Eu tenho 3 irmãos, são concursados. Eu já sabia, cara, o concurso mudar a vida deles, né? Eles são do primeiro casamento do meu pai. Aí eu falei, não, isso vai ter que mudar a minha vida também. E aí comecei a estudar. E aí não sabia como estudar. Tipo assim, eu lembro que o primeiro concurso que eu estudei de verdade foi pro TST, a prova foi em 2017. E aí eu tinha 17 anos, aí fui estudar, mas é que eu não sabia. Aí assim, eu vi o edital, eu vi que lá tinha constitucional, regimento interno, civil, processo civil. Aí na minha cabeça assim, não, eu faço direito, eu não preciso estudar essas matérias.
nem português, eu vou estudar só regimento interno, que isso deve ser muito fácil. Aí eu só estudei regimento interno. Ele trouxe um erro novo. Cada um vai compartilhando um erro aqui. Aí eu só estudei regimento interno e adivinha, não deu certo. Não deu certo. Não me diga. Mas tipo assim... Era mais fácil ter imprimido da prova antiga. Mas tipo assim, de 60 mil inscritos, sei lá, eu fiquei em 5 mil. Aí pelo menos serviu pra mim que eu falei, vai, não é impossível. Tô na frente de uma multidão. De já. uma multidão, tipo, se estudou só uma matéria deu certo, por que não, né? Aí beleza. Aí, falei, não, agora eu vou criar uma metodologia aqui. Aí, isso de estudar e tal, aí passei nas provas de estágio lá pelo CIE, para trabalhar nos órgãos públicos aqui de Brasília. Aí eu tenho no Conselho da Justiça Federal para fazer estágio, fiquei 3 meses. E era mais ou menos esse esquema, mano. Era 2 horas de ônibus para ir, 2 horas de ônibus para voltar. E faculdade de manhã, estágio à tarde. Aí lá dentro eu fazia um serviço de analista, né? Analisava os processos e tal, fazia minuta de sentença pro ministro e tal. E aí eu olhei para aquela situação e falei, cara, eu tô ganhando R$1.200 Pra fazer isso. pra fazer o que o cara tá ganhando 15 mil. Aí eu falei, mano, Caraca. desde aquilo que você falou, tipo, tava trabalhando pra alguém assim e dando minha vida, tá? Toma minha vida aí por causa de R$1.200. Aí eu falei, não, comida eu tenho. Esse aqui tá me dando conforto, mas comida eu tenho. Então, posso abrir mão do meu conforto? Posso. Porque eu quero estudar, eu quero mudar a minha vida. Não quero só melhorar, quero mudar a minha vida. Sim. E aí, beleza, vou melhorar a minha vida. E saí do estágio. Falei, não, cheguei na minha chefe, falei, era Gabriele, né? Falei, Gabriel, muito obrigado e tal. Tá sendo uma oportunidade incrível, mas eu tô saindo pra estudar. E ela era comissionada, eu nem sei como é que ela tá hoje, mas ela falou assim, parabéns pela sua coragem. É isso que eu ia falar, velho. Tô surpreso aqui, bicho. Ela virou pra mim e falou, parabéns pela sua coragem. Tipo assim, que é uma atitude, velho, de gente corajosa. Porque você abriu mão de algo que já tinha, né? Exato. Eu mesmo não fiz isso, foi porque não deu certo o meu projeto. É. Não sei se teria coragem de abrir mão. Exato. Aí eu abri mão daquela estabilidade que eu tinha ali no estágio e tal, que seriam 2 anos bem confortáveis pra mim financeiramente. Aí beleza, saí, aí fui estudar, né? Agora, como é que estuda, irmão? Sim, eu sabia estudar na escola, eu sabia assistir uma aula, anotar no caderno, fazer as questões do livro e fazer prova. Isso eu sabia fazer. Aí, como é que eu vou estudar? Irmão, não sei. Eu falei, eu não sei, mas eu vou descobrir. Porque tem gente passando, eu posso passar. Beleza, vou ter isso daí. O que eu tinha? Uma assinatura do que concurso. Eu lembro exatamente, na época era R$11 por mês. Mano, era aquilo que eu tinha. Eu tinha a minha aula da faculdade e uma biblioteca inteira da Católica para estudar. Você já tinha escolhido a área que você ia estudar? Não tinha escolhido Não nada. tinha escolhido nada. Nossa. Eu não tinha escolhido nada. Era um menino e um sonho. E todos, moleque. Eu já tinha feito TST, Hemocentro, TerraCap, tudo. Concurso. Venha, papai, me dê. Só tem uma garrafinha de água e um sonho. Creatina não tem. Exatamente. E aí, cara, eu falei, não, beleza, vou estudar. E na época eu tinha saído do estado do STJ. Eu comecei a estudar para analista, né? E eu sempre fui assim, eu fiz a prova do bombeiro em 2017, falei, pô, fazer para soldado não, fazer para oficial. Já pensa grande. Prova do STJ, fazer para técnico, não. É igual aquele cara lá que passou pra praça e falou que se vê como oficial, né? Tem até um meme, né, dele. Aí eu falei, irmão, que não, pô, só faço para cargo alto. E aí, esse é um erro grande, viu? Erro enorme. E aí, beleza, estudando lá para STJ, aí tinha penal militar, constitucional. Aí eu consegui dividir, eu estudava mais ou menos 5 horas todos os dias à tarde, saía da aula e ia direto para lá estudar, na biblioteca, ficava lá até 6, pegava o ônibus para casa e repetia, né? E aí dividia o dia em 5 blocos, 5 matérias, e aí efetivamente estudava, né? Aí pegava as questões do que é concurso, lia os comentários, e aí depois ia lá e pegava livro na biblioteca. Ah, tem um tema aqui que eu não entendi. Pô, tinha muito livro na biblioteca lá de direito, estudava, beleza. Não passei no STJ. Aí, nesse período aí de 3 meses, 4 meses, meus pais reataram o relacionamento. E aí, assim, graças a Deus, tranquilizou a minha vida, a estabilidade e tal. E aí, até me ajudou a ter mais cabeça para estudar também, ter mais tranquilidade. Beleza. Aí, tô lá estudando, aí meu pai volta, aí meu pai sempre foi um grande orientador, conselheiro meu. E aí ele fala assim, e eu queria fazer, beleza, não passei na STJ, não tinha passado nada. Aí eu, não, vou fazer PGE São Paulo para ser procurador do estado de São Paulo. Irmão, eu tinha 17 anos. Mas o cara é precoce, né? Começou a faculdade com 15. Tinha 17 anos, um sonho e nada na cabeça. Eu falei, não, vai dar certo, vou ser procurador com 17 anos. Não, eu gosto da coragem. Aí meu pai chegou, aí a prova era no mesmo dia da prova da PM. Aí meu pai chegou em mim e falou, aí reabriram, aí eu tinha perdido as questões da PM, eu falei, não vou fazer não, mano. Aí reabriram as questões, aí meu pai viu lá,
Até hoje ele acompanha o notícias de concurso e fica falando pra mim, sabe? Aham. Aí reabrindo as inscrições, ele chegou em mim e falou, não, reabrindo as inscrições da PM, se inscreve. Eu falei, não, pai, vou fazer pra procuradora no mesmo dia. Tá você lá estudando pra PM, aí de repente chega uma tia, manda, ó, saiu um edital aqui pra ISS do município lá do Exatamente. Paraná. Aí ele falou, não, você vai fazer da PM. Aí eu falei, não, pai, tal. Ele falou, não, eu sou seu pai e tal. Faça essa, meu filho, por favor. Por favor, me ajude. Aí eu falei, não, beleza, então eu vou fazer essa e tal. Aí, mano, como é que eu estudava penal militar, processo penal militar? Era questão, mano. Abri o que concurso lá, ia por tópico. Colocava o tópico do edital e questão. Era o que eu tinha, mano. Não tinha cursinho, não tinha Sim. nada. Eu tinha só as questões do que concurso, a aula do professor respondendo a questão. Tipo, era isso. E era numa época que o que concurso acho que ainda não tinha aquelas aulas, tipo, meio que um curso completo lá dentro, entendeu? Eu falei, não, beleza, é isso que eu tenho e tal. Aí fui fazer a prova da PM, aí saí da prova, aí comecei a bater a prova com os colegas lá de fora, né? Sabe aquela que você vai batendo e fala, oxe, tô acertando. Nunca tinha acontecido. Acertamos, era. Tipo assim, eu tô acertando muito, tá ligado? Aí eu cheguei em casa, tava corrigindo, aí eu vi que tinha feito, tipo, quase 30% da prova. Aí eu virei pros meus pais de noite, assim, falei, gente, acho que deu bom, né? Eu vou entrar. Massa, aí começou a realização de um sonho, sabe? Aí tudo aquilo, aí TAF, não fazia a quantidade de barras, faltando 20 dias, aí vou treinar igual um maluco, dieta, perdi 6 quilos, aí torando barra, tal. Toda aquela situação de que é concurseiro policial vai passar em algum momento da sua vida, ou já passou, eu passei, graças a Deus deu tudo certo. E aí, beleza, mano, estudando e tal. E aí veio o Covid, e eu tava na faculdade ainda. Aí veio o Covid, aí tava estudando da faculdade. E aí, dentro de casa, não tinha mais que ir pra faculdade, estava aprovado já no concurso. Aí o que eu fazia? Eu estudava pra delegado. E agora realmente era razoável estudar pra delegado. Já estava terminando a faculdade, já tinha uma aprovação. E aí fiz ainda nessa época já estava mais tranquilo de grana, aí fiz um cursinho completo lá pra delegado e tal, assisti as videoaulas, fazendo as anotações, questão e tal. Aí terminei o curso, e nisso já era pra eu ser nomeado na PM, mas a Covid travou um ano. Aí no final de 2020 veio minha nomeação na PM lá, entrei na PM com 20 anos. E, inclusive, se eu tivesse hoje na PM, provavelmente eu era o soldado mais novo, ó. Quando na minha época eu era soldado mais novo, fiquei anos sendo soldado mais novo da PM, né? Eu militar nativa mais novo da PMDF. Além de moderno, mais novo. Além de moderno, mais novo, imagina. É fogo. Só se ralar, só era ralada. Vai a flexão, quem é? Vai lá o moderno mais novo. E aí, nesse tempo, aí também já tinha estudado para PCDF e tal, tava com o edital travado, contra da Covid, igual PF, PRF. E aí no final do meu curso, veio as provas da PRF, PF e tal, aí PF eu fiz, mas vou fazer, não tô estudando bomba. Mas tipo assim, 30 líquido, entendeu? Sim. Bomba. Aí veio o PRF, fiquei por um ponto. Aí veio o PCDF, e foi tipo uma atrás da outra, mais ou menos. Aí fiz PCDF e passei pra gente. Tô nas vagas lá pra ser nomeado e tal. Beleza, aí passei. Chegou a fazer o curso de formação? Fiz curso de formação também. Falei, não, massa, legal, passei. Então dá, né? Porque na minha cabeça é assim, mano, passei na PM, mas será que eu vou passar em outra alguma vez na minha vida? Porque você fica com essa sensação. Será que foi sorte? Ou será que eu realmente sei fazer, se eu sei estudar? Às vezes acho que o concurso é mais de alto nível também, né? Eu pensava muito isso sobre o Senado, né? Depois que já tinha sido aprovado na PRF, PF, falava, caramba, o Senado é cara que estuda pra delegado, faz. Será que eu tenho condições de passar? Exatamente. Eu falei bem assim também, eu não vou fazer essa prova, só passa ninja nisso aqui. Em algum momento, me veio o questionamento, tipo, eu sei estudar ou isso é sorte? E assim, na época eu não sabia estudar, mas eu tinha muita vontade. A PM não foi sorte, foi estudo. No final das contas, né, quem estuda passa. Sim, quem estuda passa. Se você tem dificuldade familiar, de horário, de grana e tal, beleza, entendo, é mais difícil. Mas se você estudar, você vai passar, mano. É 1 mais 1, 2, não tem erro. Quem estuda, passa. E aí, nesse momento todo, eu comecei a me questionar e tal. Falei, não, beleza, vamos voltar a estudar. Terminei o curso de formação, fui trabalhar, entrei no grupo tático. Não, vou estudar. Massa. Tava vibrando na PM, mas eu percebi que eu conseguia mais coisas. Já tinha passado na civil, massa. Aí comecei a estudar, pensando em delegado. Aí saiu o CGU, o tal da União. Aí eu olhei esse sistema de tal e falei, mano, dá dentro. Olhei, aqui é dentro, aqui é nós. Estudar. Aí passei nas vagas, na objetiva. Aí veio redação, mano, tirei 15% da redação. Aí começou outra dificuldade, tipo assim, aprendi a estudar, mas, e agora é a redação, né, ver discursiva. Aí vou treinar discursiva. Aí fiquei um tempo abalado, sabe, porque era um salário já de 20 mil reais, auditor federal. Aí, sabe, tá ligado? Ansiedade, grupo e tal. Eu nas vagas, aquela coisa, assim, meu Deus, daqui 2 meses tô eu lá ganhando 20 conto, meu papai, com 21 anos. A vida trava de um jeito, não faz mais nada. Não faz mais nada. Aí quando vem a reprovação, você sente o baque, né? Fiquei uns 2 meses parado, aí veio o TJDF, sem estudar, aí passei pra técnico TJ, tô lá, aprovado, aí passei pra analista, na objetiva, aí reprovei na discursiva. Isso parado, sem estudar, mano. Tava 2 meses paradão. Só com o que você tinha lá atrás, com a bagagem. concurso.
Não, e aí depois da Caramba. faculdade, o curso completo para delegado e tal. Porque assim, Sim. quando eu sentava para estudar, é estudo. Então, sentei para estudar, irmão, é Sim. estudar. Eu ficava ali Uhum. aquele período de 6 meses no para delegado foi porrada. Sim. Era Foco total, né? total, Prioridade, né? Tem que prioridade. colocar Tipo como assim, prioridade. eu faço isso aqui, depois eu saio com namorada, depois eu vou treinar. Não, o meu prioridade é estudar. E é isso. Isso E aí. assim tem que ser a nossa vida. Sim. Tem muito cara que quer estudar, mas ao mesmo tempo quer ser Quer atleta, quer curtir. mano. Quer Não é curtir, assim, quer né? sair beber todo. Como é que você bebe todas? Hoje de Sexta, sábado e madrugada domingo. e amanhã você estuda de boa. Não tem como, pô. Não, e a galera, vocês usam muito precoce, né? A galera é precoce. Você pode muito bem trocar. Você pode. E você não vai abrir de mão de tudo porque você está estudando, mas você Sim. pode ali separar 1, 2 anos de sua vida para passar todo o resto da sua vida tranquilo financeiramente. Você ter a Exatamente. certeza de que não vai ser demitido arbitrariamente. Caramba, é uma troca ali muito justa, sabe? Sim. Então, parabéns aí. Valeu. Muito bom mesmo. E aí, mano, aí, beleza. Aí, nesse processo também, passei pra TJ Goiás, analista judiciário, tô aprovado lá. E aí, beleza. Aí, estudando e tal, aí veio o Senado, mano. E eu tava lá na PNDF, uma galera do batalhão estudando e tal. Aí cheguei na galera e falei, e aí, galera, vamos fazer Senado? Todo mundo estudando pra concurso, a maioria delegado, sabe? Vamos fazer? Aí a galera, não, acho que não dá, diferente, e tal, não vai dar pra passar e tal. Eu falei, não, então, não dá pra vocês. Comigo é dentro. Veja bem, pra você não dá, pra mim é dentro. eu vou passar, pô. Porque, moleque, eu já vinha de uma trajetória, tipo assim, o não eu já tinha, Sim. mas o sim... Você já conquistou o sim de vários nãos que tinha. exatamente, você já tomei muito não, moleque. Assim, essa porta aqui tá fechada e ela é não. Eu derrubo, entendeu? É de um jeito ou de outro vai abrir. Cara, tem uma frase ótima do Exército, né? Não há quer dizer, eu aprendi ela no Exército. Não há nada que pare a inexorável marcha do tempo. Exatamente. Cara, o tempo vai passar, você estudando ou não. Então, pelo menos faça alguma coisa. Não só estudando, empreendendo, fazendo alguma coisa, mas pega ali a tua vida, estuda se é o que você quer mudar de vida. E o tempo vai passar, mas faça o tempo passar de uma forma que seja mais aproveitosa, mais benéfica para você, Sim. sabe? Tem uma frase também que é bem mais fácil você se arrepender de algo que você fez do que você se arrepender de não ter feito, né? Com então certeza. faça, não fica pensando, vai lá e faz. Exatamente, muito bom. E aí, mano, dentro desse processo aí foi, velho, fazer o Senado. E aí eu já era meio malucão, assim, né? Falei, velho, vou estudar pra analista. Porque policial Polícia ganha pouco. Por polícia ganha só 25. Eu falei, não é pouco. Vou estudar pra analista. Aí estudei falei, vou estudar tal. E aí era estudando topado. Tipo assim, o dia que eu tava de folga na PM, mano, era topado. Era com vontade, porque é uma chance a cada 10 anos. Pô. O Senado era a minha chance de mudar a minha vida. Eu falei, essa é a minha chance de mudar a minha vida. E eu vou abraçar essa chance com todas as minhas forças e não vou deixar ela ir embora. Falei, beleza, vou estudar. Aí, estudei pra analista e tal. Aí tinha como fazer a prova de policial. Falei, vou escrever pra policial também. Aí no dia anterior, aí eu olhei assim, a prova de policial de manhã e de analista de tarde. Eu falei, eu acho que eu vou fazer só analista de tarde. Cheguei no meu pai, de novo. Pai, vou fazer só analista à tarde. Que é o que eu tô estudando mesmo, policial nada a ver. Tem uns moleque bons vindo da PRF, da PF, a galera tá vindo num ritmo bom. Vou fazer só analista que eu não vou passar nessa prova. Ele falou, não, você vai. Não, você vai sim. Aí eu falei, não, então, já tá falando, né? Eu vou, né? Seu pai é bom, hein? Meu pai é bom. Escuta teu pai, bicho. Aí, beleza, chegou, fiz a prova de policial do Senado. Aí eu saí da prova com aquele sentimento assim, nossa, tomara que a de analista seja parecida com essa. Porque se for, vai dar certo. Eu saí assim, essa aqui não vai dar certo, porque eu não tava estudando. Mas se a de analista for, vai dar certo. Uhum. Aí beleza, aí fiz a de analista, fui bem zona de analista também, fiz mais de 80% na objetivo. Aí, cara, saiu o resultado da nossa prova, né? E aí eu fiz a nota, o mínimo, né, pra estar na redação corrigida. Eu falei, caraca, não é que deu certo, ó, meu pai de novo. Aí veio a redação, boom, fui lá pra cima. E aí, cara, olha só onde a gente tá hoje, né? Sim. Policiais do Senado, eu tô aprovado pra analista do Senado ainda. Tudo porque lá atrás, quando eu tinha 15 anos, eu decidi mudar a minha vida, eu decidi dar passos de fé, né? Eu não tava vendo nada, mano, eu tava no escuro, mas eu falei, não, eu vou caminhar por fé. Eu vou seguir, eu vou traçar esse caminho. E assim eu comecei minha caminhada. Porque é melhor você fazer alguma coisa do que ficar esperando essa perfeição maluca que não existe. Se faça, cara, não importa. Se você tá ruim, tá difícil, tá preso na lama, comece a caminhar. Comece a caminhar. Assim, podem ser 1 milhão de quilômetros, mas quando você começa a caminhar, falta menos. Começa com 2 horas, 3 horas, começa com o que tem, né? Comece com o que tem. Se não espere a perfeição. Tipo, talvez você não entre aqui na academia da aprovação, talvez você não se torne um aluno nosso, mas comece. Por favor, comece. Os seus sonhos esperam por você. E os seus sonhos dependem de você, cara. Ninguém vai realizar seu sonho por você. Se você não fizer, ninguém vai lá e vai te dar alguma coisa, não.
começa hoje a mudar a tua história. E, Toda mano, maratona começa com o primeiro passo, né? exatamente. Bom, então conta pra gente essa história. Vamos nessa, cara. Eu fiquei aqui, só fazer uma introduçãozinha antes. Eu tava ouvindo a história de vocês aqui e eu ainda não conhecia a história dos dois, né? E eu fiquei surpreso com quanto muitas partes são parecidas. E aí eu me lembrei de uma outra coisa que eu já tinha percebido lá atrás. Geralmente, os aprovados eles têm uma história realmente parecida. Um estudo que fez parecido, uma história de vida mesmo. E eu achei isso muito interessante, muito parecido, principalmente com a sua ali. Me lembrei de várias coisas, assim, tipo, pegar ônibus lotado, 6h30, cansado já de ter acordado 4 da manhã para ir para a escola, voltar. Aí você tá naquele ônibus que tá tão cheio que você não precisa nem se segurar, você só fica lá no Só vai. ônibus, consegue até dormir. Horrível. Não recomendo para ninguém. Então, minha história para concurso, ela começou de uma forma muito engraçada, inclusive. Eu acho que eu tinha em torno de 14 anos, e aí, vocês vão rir muito. E aí meu pai chegou para mim e fez assim, cara, pega essa prova aqui, era da EPICA, eu acho, para oficial aviador da aeronáutica. Fazer isso Aí ele também. chegou com o material e fez assim, estuda esse material aqui. Casa apostila de banca de jornal, né? Não, é pior. Sabe o que era? É. Era o edital do concurso. Cara, Sabe muito. Já é um começo, né? meu amigo, eu passei 3 meses aí lendo edital de concurso. Eu não boto fé, não. Pelo menos você leu o edital. Tem muita gente que nunca nem leu o edital, né? Já é um Eu não boto fé, não. Miserável, Ai, Deus. Acredite, velho. Aí eu ficava lá, tipo Você foi assim... especialista no sumário. Nossa, né? velho. Eu nem sabia que dava pra dividir o número desse jeito. 14.1.2.3. Ai, Deus. Ele chegou. Ô, Rodrigo, pega aqui esse edital. Todos os dias você vai ler dele um pouquinho, né? Cara, eu vou falar a verdade, assim, velho. Essa história não te dá risada, mas ela é muito triste pra falar a verdade. Porque quando você para pra pensar o nível de informação que a gente tem, o nível de conhecimento da população mais pobre, mais carente, É tenso, irmão. é triste, velho. É triste. Por mais que hoje em dia a gente tenha celular o tempo todo, internet, quando você para pra olhar esse tipo de realidade, as pessoas têm um mundo na mão, cara. Literalmente você pode aprender tudo, barato, mas, cara, é triste. Então, e eu sei que essa é a realidade da maior parte das pessoas, especialmente para quem está estudando para concurso. É uma porta, é uma oportunidade que as pessoas têm absurda, e a vida muda de uma forma inimaginável. Para vocês terem noção, quando eu comecei a estudar, eu queria passar em qualquer concurso, ainda que fosse um salário de R$2.000, R$1.400, guarda municipal, agente de trânsito. Concurso de ensino médio, hoje eu estou trabalhando, graças a Deus, num lugar que eu nunca nem imaginei na vida, recebendo um salário desse que é absurdo. Mas então... Depois você mostra o seu salário pra galera aí. Pode ser. É só pesquisar o nome ali no Google. Pode ser. Joga aí. Mas Oliveira. então... pois é, joga lá, Oliveira. Eu sou, assim, né, tem que falar, sou lá de Salvador. Eu morava num bairro chamado Boca da Mata. E hoje eu tô com 27 anos, um pouquinho É bem mais tranquilo velho esse do que lugar os pelo meninos. nome, né? Cara, não recomendo que você vá, não. Se você for visitar, não bote no seu itinerário, não. Mas aí, o que é que acontece, né? Eu passei por essa primeira experiência, muito boa. E quando eu estava saindo do ensino médio, eu estava que nem você. Porra, preciso ganhar dinheiro. Já estava com 18 anos. Preciso ganhar dinheiro, preciso fazer alguma coisa. Fui trabalhar em uma loja vendendo roupa. Eu passei um mês vendendo roupa numa loja chamada Riz. E aí, nada contra, mas eu acordava de manhã cedo, pegava o ônibus lotado e aí precisava ficar dobrando, que era o extra de Natal. Sim. Aí eu trabalhava de manhã e de tarde, e aí eu saía de noite, só que quando saía já era hora de pico, chegava em casa bem tarde. E aí saía de manhã cedo de novo e fiquei nessa rotina durante um mês. E eu nunca mais quero isso pra mim. Eu parei, tomei essa decisão, não dá certo. No final das contas, eu trabalhava de manhã e de tarde, pegava 3, 4 horas de ônibus às vezes, que eu morava bem longe. E aí, quando chegou o final do mês, eu recebi R$1.400. Cara, não é muito legal. O dinheiro foi embora, que eu nem vi pra onde é que foi. Aí eu falei assim, não tá certo isso aqui não. Aí eu tomei uma outra decisão muito errada. Fui pro exército, ser recruta.
Só que, cara, graças a Deus, por mais que meus pais eles não tenham tido muitas condições econômicas e às vezes eles não pudessem me dar uma orientação tão certa, não, o material é esse aqui, esse daqui você só vai ver como é que faz. Eles me orientaram de todas as formas, me dando princípios, me Que ajudando, bom. me educando. É o mais importante, né? E me deram uma coisa que é essencial para quem está estudando para concurso, que é disciplina. Quando eu cheguei no exército, sendo recruta, era flexão o tempo todo, lavar, passar, e aí depois tirar serviço, aí pega 24x24 durante um ano inteiro, Cortar grama. corta grama, pintar... Não, o pessoal aprende as coisinhas. Mas aí aconteceu isso. Eu já era uma pessoa disciplinada, pelos meus pais, eu acredito que eles me ensinaram ótimos princípios, e quando eu cheguei lá dentro, você consegue... Ele meio que direciona, ele pega aquelas pessoas que já são capazes de alguma coisa e aperfeiçoam. Sim. E aí lá dentro eu pude perceber a mesma coisa que aconteceu com você quando era estagiário. Eu fazia muito o trabalho de outras pessoas. E, cara, eu tava recebendo logo no começo lá, tipo, R$700. E os caras recebendo 5.000. E eu dizia, nossa, isso aqui tá completamente errado, cara. Eu posso fazer isso por mim. Aí eu lembrando que eu acordava 5h30 da manhã para pegar o ônibus, aí pegava, descia, pegava outro ônibus, chegava no trabalho. Isso para começar a trabalhar 8 horas. 8h30, na verdade. Aí eu parei, assim, no final do ano. Consegui engajar, me tornei soldado profissional. Aí eu parei e falei assim, cara, essa realidade ela não tá legal. Isso aqui tem que mudar. E aí é que eu falo que foi uma decisão que não foi totalmente errada ter entrado no Exército. Porque lá dentro eu pude ver o que é o poder do concurso público na vida de uma pessoa. Foi a mesma coisa pra mim no metrô, quando fui jovem aprendiz. Sim. Você para e vê pessoas normais, com empregos estáveis, uma vida tranquila financeiramente, e você diz, poxa, eu preciso disso para mim. Se eles conseguiram passar, por que eu não consigo? Histórias de vida assim parecidas, a galera que era pobre também. Então eu decidi começar a estudar para concurso. Aí eu caí numa sessão em que a galera também estudava. Nossa. Aí de vez em quando, assim, estava num momento de almoço ou num horário de descanso, todo mundo na sessão estudando. Eu falei assim, cara, eu vou começar a estudar também. Comecei a estudar para o Tribunal de Justiça de Pernambuco, para técnico. Isso foi em 2016 já. 2016. Aí eu comecei a estudar 4 meses ali. E aí, antes de eu começar a estudar, eu fiz uma coisa, dei uma pausa e decidi aprender como estudar. Aí eu passei mais ou menos 1 ou 2 semanas estudando. Aí eu montei uma planilha, fiz um plano de revisão. Eu aprendi a estudar, porque eu não sabia Muito e as mais pessoas feliz não que eu, sabem. velho. Eu só comecei, né? Eu também só comecei. Eu só estudava LEP, Direito Penal e... Mas assim, a gente nasce para isso, né? Hoje o nosso projeto ele nasce para isso, para ajudar as pessoas a trilharem esse caminho de maneira mais leve. Tipo, eu lutei muito para aprender a estudar. Foram Sim. Você fica... 6 anos estudando para poder chegar onde a gente está hoje, mas tenho certeza que esse caminho poderia ter durado 1 ano, 1 ano e meio. Ser mais curto, sim. Para o Senado, agora para polícias menores, 6 meses tranquilamente. Não, você não passa no Cara, eu acho top. que, aliás, eu conheço gente que estudou mais ou menos 6, 7 meses e assim, pobre do zero absoluto. Gente que não conheceu, eu também, não conhecia o que era a Constituição, velho. Nunca nem tinha ouvido falar o que é isso aqui, para vocês verem o tamanho do absurdo, né? Então, eu parei, dei essa pausa e aprendi a estudar. E eu te digo mais aí, eu arrisco dizer que as pessoas não sabem estudar ainda. Elas não sabem fazer revisão, não sabem do poder da revisão. Então, eu precisava disso. Aí eu parei, montei uma planilha toda bonita, imprimi meus materiais, chegava lá no trabalho todo orgulhoso, comprei um notebookzinho velho, deixava lá na mesa. Ah, muito legal. Bom. Aí eu aprendi a estudar. Aí eu comecei a estudar. Sabe o que é legal? Por que é essa história toda? Quando eu estudei só 4 meses e tive que parar de estudar para concurso, porque eu fui fazer um curso para me tornar sargento temporário, CFST. Quando chegou, eu dei uma pausa, assim, um gap mais ou menos de 3 anos entre esses 4 meses e a vez que eu voltei a estudar novamente, eu ainda lembrava de coisas que eu tinha estudado lá atrás. Sim. Por causa das revisões, sabe? Sim. Aí eu fazia ela toda legal, 1 dia, 7 dias e tal. Importantíssimo. Então eu lembrava de muita coisa ainda, por causa dessa forma que eu tinha estudado lá atrás. E aí ela facilitou um pouco, até porque também eu comecei a fazer um curso que era voltado para estudos jurídicos lá na faculdade. E estudando para concurso, eu acabei passando também lá no curso da Federal. Aí eu conheci mais pessoas que sabiam estudar, tinham sua própria forma. Você é formado em quê? Humanidades. 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 Concentrado em estudos jurídicos. Bacana. Isso é um tecnólogo.
Não, é uma graduação. Ah, mesmo? É uma graduação. É federal. É federal. O cara é brabo, hein? Bravo. Humanidades. Primeiro cara formado em humanidades que eu conheço. Do Brasil. É ele aqui, ó. Então, aí eu conheci outras pessoas que sabiam estudar e cada vez mais eu fui me aproximando de gente que sabia. E, cara, você tem um grupo de pessoas, ela te facilita muito. Sua namorada te ajudar, tua família te ajudar. Sim, mano. Às vezes a família atrapalha muito por não saber o que é que está acontecendo ali no seu processo. Sim. Então tem que parar, conversar com todo mundo e explicar e tudo mais. Aí vamos chegar no finalmente. Por que que eu comecei a estudar de novo? Eu tinha uma estabilidade temporária no Exército de mais ou menos uns 8 anos. Quando chega o 8º ano, a pessoa não pode continuar, o contrato não se renova e você vai mandado embora. Uma mão na frente e outra atrás e um dinheirinho ali só para você se manter mais ou menos um ano. Só que aí, o que que acontece? Eu estava desesperado. Minha família é pobre, eu queria ajudar, eu queria mudar minha realidade e a realidade de minha família ao mesmo tempo. E eu fiz assim, cara, eu preciso urgentemente passar no concurso. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, fiz assim, eu não sei ganhar dinheiro, eu não sei consertar carro, eu não sei consertar ar-condicionado, eu não sei fazer nada. O que é que eu sei fazer? Eu sei estudar. Então eu fiz assim, eu vou ganhar dinheiro com isso, eu vou dar um jeito de passar no concurso. Aí eu fui lá e já tinha a bagagem lá de trás e fiz assim, não, eu vou estudar para a área policial, focado na PRF. Aí eu comecei a estudar no dia 31 de março de 2020, a prova foi em 2021, não foi? Foi em maio de 2021. Isso. Eu comecei a estudar no dia 30 de março de 2020 e eu estudei todos os dias. Todos os dias. Aconteceu muita coisa assim, nesse meio tempo. O Gustavo falou há pouco tempo, não espere a condição perfeita para começar, só comece. E eu não estava nas condições perfeitas de jeito nenhum. Meus pais se separaram, aconteceu uma coisa horrível, eu não quero nem comentar com a história ali da família no momento. Mas, nossa, minha avó faleceu, meu primo também. Fiquei triste. Aí tinha Covid acontecendo, a inflação disparando. A gasolina foi de R$3 para R$8, eu acho. Um negócio assim mesmo. O mercado, eu acho que era de R$400, ele pulou para R$900 no mês, um negócio assim, foi horrível, cara. E o salário não se mantinha. Aí eu parei e olhei assim, cara, a estabilidade que eu tô conseguindo manter aqui, pelo menos o mínimo, é justamente por causa do salário que eu tava recebendo. Naquela época eu tava recebendo mais ou menos R$4.000, tava apertado para muita gente. Mas tava dando, eu falei assim, cara, eu já tinha tomado decisão, mas eu falei assim, eu realmente preciso passar no concurso público, porque é nesses momentos que a gente consegue dar uma segurada na onda. Aí eu comecei a estudar para PRF, estudei todo santo dia, montei um ciclo de estudo, montei um ciclo de revisão, todos os dias, revisão, estudo. Independente, fizesse chuva, fizesse sol. E eu digo mais, eu fiz assim, vou estudar no mínimo 3 horas por dia. Então todos os dias, no meu pior dia eu estudava 3. Tava bem, estudava 4, 5, às vezes conseguia até 6, e isso em horas líquidas. Então era difícil, porque eu ainda estava trabalhando, eu tinha que ir para o trabalho, voltar, Excelente. fazer as horas. Resultado, chegou na prova da PRF, eu fiz, tava voando, a prova foi cancelada uma vez, foi cancelada outra, meu Deus, acaba logo, eu quero fazer a prova. O concurseiro não tinha um dia de paz, né? Só ficava olhando notícia de suspensão. Acaba, pelo amor de Deus. Aí, no dia que disse assim, não, a prova foi mantida, que acho que na sexta-feira tava para sair uma resposta da AGU, não tinha foi? saído uma liminar, né? Suspendendo a prova, depois derrubaram a liminar, foi tipo um quebra-cabeça. Né? Eu tava saindo assim, peguei o celular, olhei no metrô, prova mantida, eu dei um grito no metrô, eu vou fazer esse negócio, eu tava voando. Eu saí descendo do metrô feliz da vida, vou estudar mais, vou fazer um bocado de questão, chegando em casa para revisar. Aí quando eu peguei e fiz a prova, Sebrasp, resultado, eu fui aprovado na PRF, mas até hoje não fui chamado. Estou até hoje esperando a T3. E parei de estudar. Aí eu fiquei desse jeito, nossa, vou receber R$9.000 fazendo 1000 planos. Aí aí eu até agora não fui chamado, só que eu não consegui mais estudar de jeito nenhum. Eu falei assim, não, tô passado, uma hora eu vou ser chamado, vai dar certo. Sim. E não conseguia mais estudar, por mais que eu tentasse. Ainda bem que tu não parou, hein, irmão? Tipo assim. Eu parei, velho. Eu Chegou parei. a parar. Ainda bem que você voltou, né? Mas, cara, meu estudo foi tão efetivo que aí teve a prova da Civil do Ceará. Acho que foram 5 meses depois, ou 4, uma coisa dessa, assim. E foi engraçado, porque eu fui fazer a prova, eu fui de ônibus de Salvador lá para Fortaleza, fiz a prova, só que meu ônibus de volta, era 7 horas o final do embarque. A prova acabava às 7h30.
O bicho é bravo. Cara, eu peguei a prova, tinham 4 redações, acho que eram 100 questões, e a prova veio mais difícil do que a prova de delegado de alguns lugares. Mais difícil do que a prova do Paraná, do Amazonas. Veio muito difícil. Umas provas doidas dessa. Né? Cara, horrível. Aí eu peguei, fiz a prova muito rápido, entreguei, vou embora. Saí, acho que 5h30 eu tava saindo. A prova era pra acabar 7h30. Aí eu peguei, fui pra rodoviária, deixa lá pra ver. Passei ali na primeira turma, não sei o quê. Aí peguei, fiz o curso de formação, só que no meio tempo teve o concurso da Bahia também. Eu estava no Ceará, muito mais interessante para a Bahia, né? Aí eu peguei e fiz ali a prova da Bahia também, só que de maio de 2020 até a data da prova da Bahia, que foi em julho de 2022, eu não estudei nada. Aí eu peguei aquele primeiro mês e fiz só revisão. Aí revisei assim, cheguei, pedi logo férias, que eu ainda estava vinculado ao Exército. Pedi férias, aí fiquei 30 dias, aí estudava 6, 7, 8 horas por dia só revisando. Chegou na hora da prova, fiz muito tranquilo, eu já saí sabendo o que tinha passado. Estava na T1, tinha feito com folga. Essa daí eu estava bem tranquilo. Aí eu falei assim, já estou passado em 3 concursos da área policial. O edital do Senado já tinha saído, eu acho, nessa época. Sim, saiu lá de julho de 2022, né? Julho de 2022, acho que foi isso. Aí eu falei assim, não, eu já estou passado aqui em 3 concursos, só que eu ainda tinha aquela vontade de fazer concurso para tribunal de lá de trás. Eu falei, não, vou fazer agora para o Tribunal de Justiça do Piauí. Aí eu decidi não fazer, não tem porquê, já estou passado, vou migrar logo de área. Aí chegou minha namorada, um mês depois, virou para mim e fez assim, Rodrigo, você devia fazer essa prova aqui. Eu já tinha olhado o edital, já tinha 80% do edital feito assim, revisado. Aí eu fiz, não sei não. Esse salário assim, alto, deve ir só a gente que estuda muito, só nerd, ninja, a gente que só estuda... os caras que começam a faculdade com 15 anos. Só o Gustavo. Doido. Aí ela fez assim, Rodrigo, faça essa prova. Resultado, eu parei de estudar para o TJPI, aí comecei a estudar para o Senado em agosto. Aí comecei naquele mesmo jeito, ciclo de estudo, ciclo de revisão, tem uma técnica para estudar. Não digo nem uma técnica, mas tem uma forma mais efetiva para você otimizar seu tempo. Você tem que organizar, né? Porque senão você chega lá e fica perdido. O que eu vou estudar? Aí você Sim. acaba estudando o que mais gosta. Agora você tem que ter um ciclo ali para ter uma rotina, né? Sim, e eu gosto de falar para todo mundo que tem esse mito de que concurso é uma fila. A fila é o quê? Você está aqui passivamente, a fila anda e uma hora vai chegar a sua vez. Isso não acontece, cara. Não é uma fila. Concurso é uma corrida. Quanto mais você estudar com mais qualidade em menos tempo, você passa. Então você pode passar na frente de todo mundo que está na fila. Com certeza. Então, se estiver bem treinado, você vai correr melhor no dia da prova. Pois é. Aí eu sei que eu cheguei e fiz assim, não, vou estudar, já deu certo. Passei nessa cacetada de concurso, vou fazer mais um e vamos ver no que dá. Já estou com 80% do edital feito. Aí o que eu fiz? Eu fiz aquela parada que eu falei na estante. Eu só estudei o que eu não sabia. Não revisei mais nada nesse período. Sim. Aí eu fiz um ciclo de estudo, um ciclo de revisão só para o Senado. Estudei para analista assim também. O edital era grande, não tinha como estudar tudo. Eu falei, não, vou estudar só o que eu não sei. Só o que eu não sei. Porque por constitucional, eu sei. Administrativo, eu sei. Não é possível, né? Sim. Pô, formei direito, passei uma porrada de concurso. Já estudei esse negócio 4, 5 vezes inteiro. Não vou estudar de novo. E aí que entra a inteligência, né? Por isso que a gente quer estudar com inteligência. O Eliseu falou sobre ter o psicólogo ali nos simulados. Tem vários indicadores ali no momento. Sim. Se você está estudando e você está vendo que está todo mundo errando, é aquilo que você tem que estudar. Porque eu te digo assim, se você nunca estudou e hoje você está começando, dentro de 6 meses você já está fazendo 70%, 60%, que são as questões que todo mundo acerta. Mas tem ali o tal do efeito platô, eu gosto desse termo, que é justamente aquelas matérias, aqueles conteúdos que ninguém sabe. Então tem um momento que você tem que remodelar. E é por isso que a gente está aqui também para facilitar a sua vida, né? Exatamente. Então, eu peguei e fiz isso. Estudei só o que eu não sabia, o que todo mundo errava. Aí eu passei 3 meses estudando pro Senado. Cara, foi engraçado quando chegou na prova do Senado. Véio. Eu peguei, estava afiado, sabia que estava bem. Aí eu peguei e fui fazer a prova. Pá, cheguei. Bota essa prova na mesa aí. Peguei a prova. Vou começar logo aqui pelas que eu gosto. Penal, constitucional, não sei o quê. Fui fazendo, fui acertando. Caramba, tô fazendo a prova muito rápido. Aí peguei, levantei, fui no banheiro. Aí parei, fiquei pensando na morte da bezerra. Isso deve ter dado uma merda, vai. Eu vou dizer já.
Aí eu peguei e terminei a parte específica, fui fazer a primeira redação. Aí já fiz logo de caneta, fiz o rascunho, que eu sempre gosto de fazer o rascunho, né? Eu sempre tive problema com minha letra horrível. Aí peguei, fui passar limpo, aí fui pra parte objetiva, eu vou no banheiro de novo, tô de boa, tô com tempo. Aí daqui a pouco eu terminei a objetiva, comecei o rascunho a segunda, enfim, eu fui fazer uma das duas redações, eu fui fazer a de direitos humanos no final. Aí eu tava fazendo lá o rascunho, de repente a menina, acho que faltam 30 minutos, ou faltam 15 minutos, um negócio desse. Eu olhei pra cara dela assim, Merdou. como assim? Cara, só faltava fazer uma redação inteira e passar o gabarito todo. Eu só passo o gabarito no final, pra ter certeza. Uhum. Aí eu peguei lá, e joguei, fiz aviãozinho, joguei longe o rascunho, fiz de caneta lá, logo na folha de resposta direto. Aí fui passar o gabarito. Cara, passei 2 questões erradas, velho. Perdi 3 pontos. Caraca. Perdi 3 pontos e ainda continuei no T1, bicho. Mano, tu foi muito bem, então. Cara, foi uma loucura. Tá voando, velho. Eu não podia me dar o luxo de perder 3 também pontos, não, velho. Meu amigo, perdi 3 pontos E aí. pra mim a parte mais difícil é passar o gabarito, porque parece que eu demoro mais pra passar o gabarito do que pra fazer a prova, sabe? Tem dificuldade. Eu não sei você, mas eu fico agoniado, né? Daí ele preenchendo a Sim. bolinha, aí Dá um tem risco preencha. assim, né? Dá uns tique doido assim. Aí saí desse jeito. Então, eu acho que, pelo histórico que eu tô falando assim, eu venho de uma família pobre, que não tem boas condições. Eu não gosto nem de falar assim pobre, porque eu acho uma injustiça com os meus pais, que eles passaram a vida toda trabalhando para dar pra gente o melhor. Eles conseguiram me manter na escola particular durante o ensino médio, do ensino fundamental inteiro. O ensino médio eu fiz na escola pública. E essa é a realidade. Pegava ônibus a vida inteira, acordava 5:30 da manhã para ir para o trabalho, acordava 4 e pouquinho para ir para o colégio, porque no ensino médio tinha uma escola boa e ela era muito longe de casa. Eu tinha que ir para a estação, da estação pegar esse outro ônibus que demorava mais um bocado, dava muita volta. Então essa é a realidade, a minha realidade, que é a de muitos de vocês que devem estar ouvindo agora. E eu digo assim, não é impossível. No momento que a gente para e diz assim, eu consigo, eu posso, é real. Sim. A gente tende a dizer assim, eu não consigo, eu não tenho condições, mas dá certo. Se tiver uma orientação, se tiver um aproveitamento, uma otimização do seu tempo e das suas próprias valências, dá muito certo. E eu digo assim hoje, ainda bem que eu troquei esses anos. Eu estudei mais ou menos 1 ano, 1 ano e 2 meses para a PRF, depois mais 1 mês para a Bahia, e depois mais 3 meses para o Senado. Então, se juntar tudo, eu não fiz muita coisa fora estudar. Eu tinha uma namorada, hoje eu tenho plena consciência assim, de que eu poderia ter aproveitado um pouco mais. Mas no momento que você para e pensa, eu estou trocando mais ou menos 2 anos de minha vida por uma vida inteira de tranquilidade financeira, cara, é uma troca fenomenal. Irmão, Vale a pena, né? quando eu tomei posse no Senado, a primeira semana, eu olhei pra trás e falei, se eu soubesse que era tão bom, teria estudado muito mais. Muito antes. Muito antes. E olha que a gente entrou novo. Mas Sim, sim, muito antes, irmão. É isso mesmo. Né? Você vê o conforto que te dá, né? Você ir no cara. mercado, não precisar deixar aquela sobremesa que você quer, alguma coisa gostosa de lado, assim. Cara, você leva sua mulher no restaurante, você não precisa se preocupar tipo, com o valor da conta, tipo, não, só pode dar até 100, pode dar até 120. Pô. Aí, graças a Deus a gente não tem essa preocupação, isso não é bom, é libertador, irmão. Cara, todo mês assim eu vejo a namorada, aí ela chega aqui, eu vou lá e ela faz assim, não, vamos agora fazer uma viagem. Aí, não, pô, vai dar R$1.000, R$1.200. Cara, só vai, é uma tranquilidade. Não é luxo, a gente não fica rico com concurso público, né? Mas te dá uma liberdade de vida, te dá uma tranquilidade que 95% dos brasileiros não tem. Não, é só você não ser burro. Se você não for burro com seu dinheiro, irmão, você vai ver muito bem. Sim, cara. com certeza. Eu não queria fazer essa piada, não, mas eu tenho um amigo burrão que passou no concurso também, velho. Eu vou até fazer, eu vou mandar esse vídeo pra ele depois falando, é pra você, Edson. Ele vai rir. Mas, cara, ele passou também muito tempo estudando, então até as pessoas que tiverem mais dificuldade em absorver, em pegar o conteúdo, dá pra passar, velho. Dá pra passar tranquilo. Cara, talvez sim, você que tá assistindo a gente hoje, você não se veja na minha história, mas se você se vê na história de alguém aqui, talvez não do Oliveira, mas sim do Eliseu e vice-versa, a gente quer te dizer que tem como, que independente da situação que você está passando hoje, independente do teu percurso, independente da tua história, independente das tuas dores, isso aqui é para você sim, uma qualidade de vida, uma estabilidade,
uma escala melhor, tempo com a sua família. E até de outro lado também, vibrar, ir pra rua, patrulhar, ser mal, pegar bandido, prender ladrão, prender peba. Isso é pra você, irmão. Se você quer, isso aqui tem lugar. A sua vaga tá aqui. Só luta por ela. Só vai lá e conquista a sua vaga. Tem espaço, cara. Se isso é teu sonho, vai à força, vai à frente. Conquiste isso. Mano. Não deixe isso passar, cara. Não deixe, não deixe. Porque daqui 2, 3 anos você pode se arrepender. Pode chegar uma prova, pode vir a prova da Câmara dos Deputados aí, pode vir o CFO. E daqui, do dia que passar a prova, você fala, nossa, por que eu não estudei? Quando chegar com 31 anos, né, ficar, caramba, por que não aumenta a idade? Pois é. Pode chegar um momento de você olhar lá pra trás e falar, cara, por que eu não ouvi o Gustavo, o Oliveira, o Eliseu? Por que naquele dia lá? Porque lá em junho, julho de 2024 eu não comecei a estudar. Isso poderia ter mudado a minha vida. Ou então, você pode olhar daqui 2 anos, olhar pra trás e falar, cara, aquele dia a minha vida mudou. A minha vida foi transformada. Eu comecei a estudar, hoje eu tô aqui bem, minha família tá bem, tô trabalhando porque eu gosto, tô sendo feliz, tô sendo realizado. Né? Tudo um passo, cara. E, cara, eu vou falar a você o seguinte. O que você falou atrás me tocou bastante, porque é o seguinte. Hoje vocês estão com 4. 23. Eu tô com 27. Ainda tô novo. Demais. Mas, cara, hoje, um arrependimento gigantesco que eu tenho foi de não ter estudado antes. Porque eu não precisaria ter passado pelo que eu passei em diversos momentos. Sim. Poderia estar ajudando minha família muito antes. Então, o arrependimento que eu tenho, pegando esse gancho, é de não ter começado antes. Sim. Com certeza. É mas essencial. Deus sabe de tudo também, né? Todo mundo tem que dar Verdade. tempo para todas as coisas. Às vezes você tem 30 anos, 35, 50, 55. Temos o exemplo do Ronildo, né? Um colega meu que foi aprovado na PRF com 55 anos. Então, tipo assim, claro que arrependimento é bom você se arrepender porque você está tocando na sua vida, mas não muda nada, né? Então, você pode se arrepender de não ter começado a estudar, mas o que você pode fazer para mudar a sua vida é começar hoje. Começar hoje a estudar para que você não se arrependa daqui a 2, 3 anos. Então, faça aquilo que tem que ser feito, comece hoje a estudar que você não vai se arrepender. Cara, pra gente encerrar, um amigo meu do Senado, Júlio, vocês conhecem. Uhum. Uma vez falou uma frase e essa frase ficou muito forte no meu coração. Segunda-feira é pra quem quer parar de fumar. Pra quem quer mudar de vida, o melhor dia é hoje. Comece logo. Bom, E é isso. Bom demais. Agradecemos por você Conte ter conosco. ficado com a gente. E aí, vamos junto, irmão. Em breve será você o aprovado. Um abraço. Valeu. Abraço, pessoal.